Pergunta do consulente Gabriel, aqui da cidade de Santos. A sua pergunta chegou por e-mail aqui para nós. Diz assim: pastor, Deus é onisciente. Logo, ele já sabia que o pecado viria ao mundo? Exatamente. Ele sabia. Basta dizer que onisciência significa isso. Agora, há pessoas que não leem assim a Bíblia com um certo cuidado e não percebem que a Bíblia declara isso. Por exemplo, nós temos 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 em diante, o seguinte: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E agora então, o versículo-chave 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então aqui está mostrando que Deus não caiu em surpresa quando viu a pecaminosidade do homem, partindo de Eva, que comeu do fruto que Deus havia dito para não comer, deu ao seu marido, e conheceram ambos que estavam nus, e ali então começou o pecado a ser gerado na face da terra. De modo que ele era onisciente, ele viu desde a criação, ou antes da criação, esse acontecimento. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Está bem claro a posição de onisciência de Deus, que conheceu a situação do homem antes de ele cair no pecado, e Deus sabia. A próxima pergunta é do consulente Edson, de Vicente de Carvalho. Ele fala aqui que nos últimos dias aí foi noticiado a morte do cantor José Rico, pastor. É um cantor famoso de uma dupla sertaneja chamada Milionário José Rico, que cantavam aí por todo o Brasil. Ele fez aqui muito sucesso em vários lugares, diz aqui o nosso consulente. Eu li, pastor, e ouvi também de muitas pessoas, inclusive cristãos, que agora o José Rico ele está no céu, pois cantava, além da música sertaneja, músicas que falavam de Deus e também falavam do céu. O que dizer sobre isso, pastor? Sem fazer juízo temerário, não conhecemos o cidadão, a não ser através de propaganda que ocasionalmente tomamos conhecimento através da televisão. Nós temos a considerar, paralelamente ao que está revelado, o texto de Mateus 7, 21 a 23, quando Jesus deixou bem claro
a nossa situação diante de Deus. Diz aqui o texto, vou ler capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então uma pessoa que vive no erro, que não se aproxima de Deus, que não tem compromisso com Deus, ouve falar, mas sem compromisso, não faz a vontade de Deus, conforme apontado aqui em Mateus capítulo 7, 21 em diante. Senhor, Senhor, mas não adianta, porque não faz a vontade de Deus que está nos céus. Então é preciso que haja uma mudança para poder haver aceitação diante de Deus. E no caso, então, a nossa resposta é que, à luz da Bíblia Sagrada, não podemos afirmar que este cidadão famoso, nada contra a sua forma de viver, porém não estava vivendo de acordo com a Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da consulente Isabela, aqui da cidade de Santos. A Isabela mandou a pergunta aqui por e-mail para o pastor. Pastor, por que uma mulher não pode ser pastora? Queremos dizer à nossa consulente que há razões expostas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele faz indicação das qualificações de alguém para ser pastor. Se ele não tiver tais qualificações, ele não pode exercer o ministério. Pode ser uma pessoa boníssima, respeitável, crente no Senhor Jesus Cristo, porém, de fora das condições expostas por Paulo, não é possível a pessoa transigir. Então eu vou passar a ler esta parte da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o ponto que é fundamental para nós analisarmos à luz desse pedido de orientação. Diz o texto bíblico: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Agora o ponto fatal. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Na continuidade da leitura, não vamos encontrar um modo diferente. Por exemplo, convém que a bispa seja repreensiva, mulher de um só marido, seja vigilante, seja sóbria, honesta, hospitaleira. Não há base no texto para mudança. Aqui está bem específico a condição para ser um líder, um obreiro, no caso, bispos, diáconos e pastores. E a pessoa, então, deve ter isso em consideração. Continuando a leitura, para os deveres dos bispos ou dos diáconos, etc., diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância,
mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, estando seus filhos em sujeição com toda modéstia. Ora, se nós consultarmos a Bíblia no capítulo 5 de Efésios, vamos notar lá que o titular da família é o marido, é a cabeça, é o cabeça da família. E a mulher é aconselhada a ser ordeira, obediente ao seu marido. Agora, a grande responsabilidade do marido é que ame sua mulher como ama-se a si mesmo. Qual é a pessoa que aborrece o seu próprio corpo? Ora, da maneira que se temos grande cuidado com o nosso corpo, cuidado idêntico com a nossa mulher, a nossa esposa. Então aqui declara que governe bem a sua própria casa, reiterando a condição sine qua non para que apenas o homem seja o pastor, que esteja na liderança da igreja ou dentro de outras colocações que a igreja precisa. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, já agora digo para o homem, você terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, crente novo, com pouco tempo de vida, sem conhecer Bíblia, pode ser uma boa pessoa, muito honesta, muito correta, mas não tem aptidão. Porque se ele for logo ser levado ao pastorado, que pode ocorrer? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Então, da mesma sorte que os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, aqui está essa colocação. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Essa qualificação da mulher do diácono. Muito bem, pastor. A próxima pergunta aqui é da Bianca, aqui da cidade de Santos. Uma pergunta interessante. Pastor, a Bíblia condena a inseminação artificial? Uma mulher com dificuldade de engravidar pode usar esse método? Nós não encontramos na Bíblia nenhum exemplo de usar este método. O que nós encontramos é que havia realmente muitas mulheres estéreis. Por exemplo, citado um caso específico. Isaac orou 40 anos, pedindo a Deus que a sua filha, aliás, que a sua esposa, tivesse um filho. 40 anos orando. E Deus atendeu ao pedido dele. E temos exemplo muito fulgurante também no livro de Samuel a respeito de Ana. Naqueles tempos, quando havia possibilidade de se casar com mais de uma mulher, a mulher que tinha filhos era a preferida do marido. A mulher estéril era desprezada. Quando chegavam os dias do ano, quando se tinha que apresentar a criança, então
era a ocasião que a mulher fértil levava seus filhos para serem abençoados pelo sumo sacerdote, e a mulher estéril não tinha filhos para apresentar, ficava-se a um canto, sofrendo o vexame da outra que fazia motivação para diminuir a honra dessa pessoa. Aconteceu que Ana não ficou acomodada. Ela foi orar no templo e diz o texto bíblico que ela só abria seus lábios, movimentava seus lábios. Estava o sumo sacerdote ali. Quando viu Ana balbuciando, mexendo os lábios, falando algo que ele não escutava, ele repreendeu. Ana, até quando estarás embriagada? Pensando ele que ela estava motivada pela bebida alcoólica. Ela respondeu, tua serva não está embriagada, mas estou triste, muito triste. Estou orando aqui a Deus por um filho. E aí o sacerdote mudou de opinião, que o Senhor conceda o que desejas. E realmente ela concebeu um filho chamado Samuel, que se tornou uma bênção. Foi o homem que ocupou vários cargos na direção do povo de Israel, inclusive se tornou rei, governava, exercia o ministério, era um homem fabuloso que veio como resposta à oração de Ana. E mais ainda, depois desse filho, ela teve outros filhos, não sei dizer assim, me lembrando, se eram 5 ou mais filhos que ela teve. Então a família ficou povoada. Quem não tinha nenhum, agora teve um de encomenda especial e outros que vieram da sua cura, nesse caso da inseminação. Então nós temos aqui a resposta para a Bianca. Não temos conhecimento de mulheres estéreis que usaram qualquer providência médica para poder serem férteis. Agora temos sim, se nós fôssemos analisar aqui, todas as mulheres inférteis que tiveram filhos, baseado na resposta à oração, aí tem muitos casos. Então essa é a maneira de Deus agir ainda hoje. Próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente ligou, não quer se identificar, mas aqui deixou a sua pergunta para o pastor. Uma situação da vida cristã. Ela fala que a Bíblia fala, pastor, que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Diz também que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aqui ela está citando Efésios capítulo 5, não é, pastor? Sobre os deveres domésticos. A respeito disso, pastor, quando o marido é bom esposo, trabalhador, porém não é bom em fechar negócios,
Quando esse marido decidir, por exemplo, pastor, vender um imóvel e a sua esposa está vendo que essa venda será um prejuízo, pois estará bem abaixo do valor que realmente vale este imóvel, podendo prejudicar a família. Esta esposa deve ficar quieta e se submeter à vontade do marido ou vai se manifestar, pastor? Eu quero fazer uma pergunta ao nosso consulente, se o casal são cristãos, porque estão usando a Bíblia Sagrada para a sua orientação, então isso indica que devem ser cristãos. Pode ser, às vezes, acontecer com a mulher, com a esposa, se casar com uma pessoa que não é cristã, aí ela não tem direito de fazer reclamações, tem como esposa, mas à luz da Bíblia Sagrada, ela está fora do princípio bíblico. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 7. Não se unir com um cônjuge, com uma pessoa que não seja também da mesma fé cristã. Que parte tem o fiel com o infiel, que comunhão tem o servo de Deus com aquela serva que não é propriamente servindo a Deus. Então, não sei nesse particular. Agora, a senhora casada em cartório, com certificado de casamento, a senhora pode reivindicar o seu direito, isso diante de um advogado. Expor o caso, dar a sua opinião e ver o que esse advogado determina. Agora, como cristãos, esse cidadão precisava chegar perto de um pastor e esse pastor aconselhá-lo, porque a irmã, as mulheres são muito ativas e elas veem mais a situação do que os próprios maridos quando se trata de assunto de casa. Porque o marido sai para trabalhar e ignora os acontecimentos do dia, mas a mulher está lá, dentro de casa, com todos os pormenores que acontecem. De modo que ela tem direitos, mormente porque é casada com direitos e segundo porque exerce a sua função de esposa dentro da própria casa. Então ela não é uma empregada, embora recomenda a Bíblia sujeição aos seus maridos, ela é igual ao seu marido, deve viver em união, e nesses casos o direito da mulher opinar é correto. Agora, precisa haver os direitos dentro da lei do país. Primeiro caso, saber se são casados legalmente. Porque se recorrer à lei sem ser casados, aí não tem chance. A próxima pergunta é da consulente Sônia, do bairro Nova Sintra, o Morro Nova Sintra, aqui em Santos. Pastor, gostaria de uma explicação sobre Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Qual a maneira correta de cumprir esses versículos? O texto, capítulo 3 de Provérbios, versículos 9 a 10, nós lemos: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então o texto aqui está fazendo sentir ao leitor que as coisas todas que nós possuímos, elas vêm de Deus para nós. Como lemos no livro de Salmos, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a dizer, haja luz. Então, Ele é o Criador,
Ele tem direito sobre toda a criação. Nós somos também criação de Deus. Agora, como os leitores e servos de Deus, há uma recomendação que está na Bíblia para reconhecer esse direito de Deus sobre nós. E é isso que às vezes atrapalha determinadas pessoas, porque acha que não tem compromisso nenhum com Deus, mas a Bíblia diz aqui, ainda em 1 Crônicas, capítulo 29, diz o texto sagrado o seguinte: Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Versículo 12 do capítulo 29. Riquezas e glória vêm de diante de Ti, Tu dominas sobre tudo e na Tua mão há força e poder, na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E aí o salmista, o rei Davi, então declara: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos. Louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? Era rei. Quem é meu povo? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Então, esse texto, o versículo 14, é semelhante ao que nós lemos no livro de Provérbios. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Quer dizer, o que recebemos, recebemos porque Deus nos propicia o emprego, saúde para trabalhar, inteligência para poder ganhar o nosso pão. Logo, o que temos, o que somos, pertence a Deus. Como a sombra são os meus dias sobre a terra e não há outra esperança. Então nós temos uma perspectiva para o futuro. Foi o que Jesus declarou em João 14, 2 e 3. A nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele disse em outras palavras: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então está aqui, nesse capítulo 29 de 1 Crônicas, a partir do versículo 10 em diante, uma orientação bíblica que devemos nós pensar: tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Você reconhece isso, que você é a criação de Deus? A sabedoria, o emprego, a inteligência, tudo que você tem, foi dado por Deus? Se tivermos essa consciência, vamos contribuir com aquilo que nos é possível. Como diz a Bíblia, nós ficamos com 9 partes do que nós ganhamos, e uma das partes é separada como dízimo para a obra de Deus.